Amados, convido a vocês a abrirem as suas Bíblias lá em João 16. Vamos ler do versículo 1 até o 16. Acharam? Futuramente nós vamos estar transmitindo também os versículos, o texto na tela, mas como ele está ainda embaixo, aí atrapalharia quem está aqui, né, por causa dessa luz que fica nos olhos. Mas diz o seguinte, eu estou lendo pela versão NAA. Nós agora resolvemos formatar a leitura da nossa igreja, sempre sai CNAA. Você que usa celular fica mais fácil, né? É só alterar ali o... E se você tiver e puder comprar uma NAA, você pode também colocar na sua biblioteca, das suas Bíblias em casa. Diz o seguinte: fala essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matará pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Mas estou falando essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto para vocês. Eu não lhes falei isso desde o princípio porque eu estava com vocês, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito para dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Vamos orar. Pai eterno, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, para escutar da Tua palavra, Senhor, e que realmente possa criar morada em nossos corações, Senhor, que possamos sair daqui renovados, Senhor, entendendo o Teu propósito para cada um de nós. E nós fazemos isso em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém. Amados, uma coisa que eu tenho... Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela nunca vai ser uma ameaça para quem lê. Ela vai ser sempre um conselho e um alerta. Nós não podemos fazer da Bíblia uma palavra de acusação, mas sim alertar-nos o que o Senhor já deixou como testamento para os seus entrarem e andarem conforme a palavra ensina. E por isso que muitas vezes nós ficamos, às vezes, assim, impactados com a mensagem, porque a mensagem do Evangelho, ela não é simples. Ela é extremamente forte e desafiadora para cada um de nós. Eu sempre falo isso, vou falar novamente. Tiago, ele inclusive fala, não apenas ouça a palavra, mas viva a palavra. Porque nós temos essa certeza que chegará um dia que ela vai se cumprir, mas não como ameaça, mas como um alerta. Igreja, preste atenção, isso aqui que está escrito vai se cumprir um dia.
nós devemos estar aptos para sermos encontrados nos que serão guardados e levados, aí sim, para uma vida eterna. Mas enquanto estivermos aqui, vamos passar por dificuldades. E é exatamente isso que João está falando, na verdade, que na verdade são palavras de Jesus. O livro quem tem a Bíblia NAA é interessante, porque ela está grifado em vermelho o que Jesus fala, né? Para a gente ter esse entendimento, quem foi que falou, quem foi que não falou, mas na NAA está grifado em vermelho, são palavras de Jesus. Então, no versículo 1, 4, nós vamos perceber que Jesus ele continua ainda alertando os seus discípulos sobre perseguições futuras que eles teriam e preparando para as provações que enfrentariam em razão da sua fé. É interessante nós imaginarmos. Hoje nós lemos o que aconteceu, mas eles viveram aquilo. Ou seja, eles estavam no presente do que estava acontecendo. Então, realmente, não deve ter sido fácil ele ter escutado que, de repente, aquele que ele esperava como um rei, que ia reinar a vida deles, falou: gente, estou partindo. Então, a gente percebe que Jesus, sabendo que logo partiria, prepara os discípulos para o impacto da sua ausência e para as dificuldades que eles iam enfrentar. E nós já sabemos que todos enfrentaram. A história a gente já sabe, já está escrita. Ele descreve que a perseguição iminente, principalmente por parte de líderes religiosos que achariam estar cumprindo um dever de Deus. Jesus fala, cara, estão pensando que estão fazendo certo, estão agradando Deus,
Ou seja, depois isso é um convite para permanecermos firmes e vigilantes, encontrando forças nas promessas de Jesus. Agora, no versículo 5 e 6, Jesus revela aos discípulos que está partindo. Interessante que, olha a pergunta que Jesus fala, lá no versículo 5. Eu não lhe falei isso desde o princípio, porque eu estava com, não falei com vocês, porque eu estava com vocês, mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Se a gente observar, como a gente já viu anteriormente, Tomé já tinha feito essa pergunta, lembra? Pedro já tinha questionado Jesus sobre a mesma pergunta, que ele falou que ia, mas para onde vais? Vamos com você. Pedro ainda fala, eu vou contigo. Mas, na verdade, o sentido disso que Jesus está falando é que esse momento ele reflete o impacto emocional que os discípulos estavam sentindo. Gente, não deve ser fácil, acho que não foi fácil para eles. Saber que aquele que eles aguardavam, aquele que eles creram, partiria. E eles não compreendiam plenamente o que significava a separação física de Jesus. Essa pergunta que eles fizeram para Jesus é tipo assim: pessoal, eu estou indo embora, tá? Valeu, tchau. Alguém vai perguntar: poxa, o que houve com o Betão? Vai para onde? Ele não terminou de pregar? Vai para onde? A pergunta não foi exatamente para onde ele iria, mas por que ele estava saindo? Vai para onde? Você tem coisa para fazer aqui. Nós estamos aguardando você aqui para que continuasse o reinado. Nós estamos aqui para que continue a promessa. E você está indo embora. Jesus, no versículo 7, ou seja, eles estavam mais preocupados que iam ficar sozinhos para onde verdadeiramente Jesus iria. Eles estavam mais preocupados o que ia acontecer com eles, porque agora ele partiria, do que significava a sua partida. Então, no versículo 7, Jesus diz algo para eles que é profundo e desafiador. Mas é melhor, mas eu lhes digo a verdade. Interessante a ênfase que ele fala, eu lhes digo a verdade. Essa é a verdade. É melhor que eu vá para vocês, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. A sua partida de Jesus, a partida de Jesus era essencial para que o Espírito Santo, o Consolador, viesse. Esse é o ponto principal. A obra de Jesus culminaria na sua ressurreição, a ascensão, e o Espírito daria a continuidade da sua obra, habilitando e fortalecendo cada crente de forma pessoal, só que agora, quando? Permanentemente. Nós já vimos que Jesus ele era limitado na sua região, ele era limitado aonde estava. Ele não era onipresente, ele estava naquele momento. Quando ele fala, eu estou indo, mas vou mandar alguém, que aí sim, ele é onipresente, está em todos, sendo que dessa vez, para sempre. E versículo 8 até o 11, ele vai falar sobre... Vamos pegar aqui o 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou ao Pai e vocês não me verão mais.
e do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. Então a gente observa que o Espírito Santo, ele virá para convencer, ele fala ali, convencerá o mundo, e depois ele vem para consolar. É o Consolador. Ele vem, convence o mundo e consola. Irá convencer a muitos no mundo. Dessa maneira efetiva e salvadora. A muitos. Não todos. Mas futuramente todos os seres humanos de toda época, de todo lugar, estarão diante do Senhor, aí sim, reconhecerão que Ele é o Senhor. Aqueles que o reconhecem nessa vida farão com alegria e serão recompensados. Aqueles que o rejeitaram também o reconhecerão. Porém, com tristeza e arrependimento tardio. Eu posso imaginar uma cena que no dia que a trombeta tocar, aonde a igreja for chamada, como a palavra fala que será um dia terrível. Será um dia maravilhoso para aqueles que forem, mas o dia que tocar essa trombeta e os que ficarem vai ser um dia terrível. Eu acredito que haverá, como estou falando, uma suposição, uma correria para dentro das igrejas. Haverá um momento que vai ser um momento de terror, onde talvez o marido vá, a esposa vá, o filho vá, o pai fique, enfim. Como eu falo, isso é um alerta, não é uma ameaça. É um alerta porque esse dia acontecerá. Eu não sei quando, eu não tenho essa autorização bíblica para dizer quando vai ser, mas eu tenho a autorização bíblica de dizer que vai acontecer. E a verdade sobre que toda língua confessará, Paulo, ele cita Isaías para os filipenses. E ele escreve, por isso também Deus os exaltou sobremaneira que deu nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Todos esses que rejeitaram, todos esses que, enfim, perseguiram, todos estarão diante do grande tribunal e todos eles se ajoelharão, estarão de joelhos e confessarão que Jesus é o Senhor. Mas agora nós observamos que quando Jesus fala de convencimento, não significa apenas expor o pecado, e sim convencer e reconhecer a sua natureza. Eu tinha uma amada que trabalhava conosco, que ela me fez uma pergunta dizendo que no dia que Jesus viesse, se os pecados dela seriam colocados como se fosse um telão revelado ao mundo. Eu falei, eu acho que nem vai ter telão, quanto mais data show para projetar o seu pecado na parede. Na verdade, Jesus, o convencimento não é para expor o pecado, mas é para convencer a sua natureza e me arrepender por ele. Lembram daquela mulher que chegou ao poço junto com Jesus, a samaritana? Jesus não quis expô-la, mas simplesmente que ela reconhecesse a natureza do seu pecado. E a partir dali, a palavra diz que ela fez grandes coisas aos samaritanos. Então, esse é o trabalho do Espírito Santo. Eu gosto muito do livro que eu estou lendo, do Carson, que eu estou usando para fazer isso aqui.
ele diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence da salvação e para a salvação. Ele diz que ele atua como um procurador. Ele nos faz lembrar que fomos convencidos do pecado, convencidos da implicação do pecado em nossas vidas e convencidos para nos arrependermos e entendermos que o pecado não pode mais fazer parte da nossa natureza e ele também não pode mais nos acusar. Quantas vezes nós não somos acusados pela nossa consciência diante de um pecado que nós cometemos ou estamos cometendo? Isso já faz parte. É através disso e quem nos leva a ter esse entendimento é o Espírito Santo em nós. Mas, Beto, será que tem pessoas que não entendem? Tem. Existem pessoas que fazem errado, coisas erradas e acham que está tudo certo. Tem pessoas, como eu falo, costumo falar, nós somos os nossos próprios advogados. Nós advogamos para a causa própria. Eu conheço alguém que faz isso. Um ministro, que mais deixa para lá. Muitas vezes nós justificamos todas as nossas dificuldades e colocamos sempre uma desculpa que do meu erro. Eu fico preocupado quando acontece isso, porque se aqui diz que o Espírito Santo ele me convence do pecado, e esse convencimento do pecado me leva a não pecar mais, ou eu estou sem o Espírito Santo ainda, ou eu estou desafiando um alerta de Deus. Mas eu não falo isso para vocês, eu falo para nós, para mim. Somos humanos falhos. Precisamos, por isso que até mesmo quando o Rodrigo falou aqui sobre a membresia, eu falo membresia no sentido de que nós ajudamos uns aos outros. Nós podemos ser o ombro, nós podemos ser, sim, o rosto que ri, mas também pode ser aquele rosto que chora junto, aquele que abraça, aquele que comemora junto. Por isso que muitas vezes é importante que a igreja ela tenha esse entendimento da necessidade de ela estar junta. Não para eu cobrar a sua vida, muito pelo contrário. Não para eu, como ele mesmo falou, não para falar, saber o que você está fazendo. Exatamente ao contrário. Para que você possa chegar a cada um, não é o pastor, não é o seu melhor amigo. É a quem você confia. Precisamos de pessoas para nos desabafar, contar uma falha, um pecado. É difícil. Eu acho que é tão difícil falar como é difícil ouvir. E ouvir e não julgar, isso que é maravilhoso. Talvez a maior dificuldade da igreja, essa ideia de confesse o teu pecado. A um amigo, para que seja curado. Talvez o maior medo é confesse o pecado para o seu amigo para você ser julgado. Não é julgar, muito pelo contrário. Deve ser uma experiência maravilhosa sermos canais para fazer esse tipo de coisa. Convencer do pecado é revelar ao mundo a realidade do pecado, especialmente a incredulidade em Jesus e sua obra. Jesus falou isso aí. Eles não creem em mim, nem na minha obra. E nós vamos observar que logo após a sua morte, a sua ressurreição, até os próprios discípulos estavam incrédulos. Não entenderam, não acreditaram. O caminho de Emaús é a prova disso. Estavam caminhando juntos. E Jesus pergunta para Jesus, não está sabendo o que aconteceu?
aquele que viria como nosso rei, morreu. Só depois que eles falaram assim, opa, que é isso? Ele está aqui. Tomé falou assim, como assim? Ressuscitou. Se eu não ver os cravos na mão, o buraco, eu não creio. Imagina o mundo sem o Espírito Santo, como é que vai se convencer sobre isso? O Espírito Santo leva o homem a reconhecer a situação perigosa em que ele se encontra. Perigosa. Eu vou contar uma historinha que eu já contei para vocês, mas vou contar de novo para ilustrar essa confiança que nós temos que ter no favor do Senhor diante de uma modificação de vida de cada um de nós. Certa ocasião tinha um homem que ele foi atravessar uma distância em cima de uma corda. Já escutaram essa história, não? Em cima de uma corda, e ele ia se equilibrando na corda, se equilibrando na corda, se equilibrando na corda. Ele foi de uma ponta para outra, o povo aplaudia. Mas tinha uma pessoa, uma criança que estava ali do lado, vibrava com aquilo. Aí ele pegou um carrinho de mão, atravessou aquela corda novamente, e aquela criança gritava, ele é o maior, ele é o maior. Aí ele vira, você crê que eu consiga voltar? Você acredita? E falou assim, então entra dentro do carrinho. Entra dentro do carrinho que eu levo você até lá na corda. Diz que até hoje não acharam mais essa criança. Às vezes estamos na mesma situação. Confessamos que cremos, confessamos que aqui entendemos a palavra do Senhor, confessamos que queremos ser transformados, confessamos, mas a primeira prova, nós damos para trás. E o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. E se não o fizesse, e se não fosse dessa maneira do Espírito Santo nos convencer, não haveria nenhuma forma de uma pessoa que faça parte desse mundo se libertar das amarras desse próprio mundo. O Espírito Santo, se ele não viesse, ninguém seria salvo. Porque ninguém se convenceria do seu próprio pecado. Ninguém teria o entendimento do seu pecado. Então, primeiro o Espírito Santo convence o mundo do seu pecado, e agora ele vai convencer o mundo com a sua justiça. Podemos entender que essa afirmação com a justiça pessoal de Jesus, lá em 1 João 2,1 ele vai falar, ele convencerá o mundo de que Jesus era justo. E está escrito, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora temos o Consolador, o Espírito Santo, o Paráclito, como chamo, que é exatamente a própria pessoa, Jesus. Temos esse advogado. Carlson fala que o Espírito Santo é como se fosse um procurador. Ou seja, um procurador, ele tem a mesma característica. Quando passamos uma procuração para alguém, nós falamos que ela pode fazer exatamente o que eu poderia fazer. Eu dou essa autorização para a pessoa fazer exatamente o que eu posso fazer. O Espírito Santo, ele é o procurador do Senhor, de Jesus. E convencer do juízo significa que a vitória de Jesus sobre o príncipe desse mundo
já está feita. Satanás já está julgado. Isso representa o triunfo final do reino de Deus sobre o mal. Satanás foi julgado, foi considerado um grande enganador e já recebeu a sua sentença. Vamos continuar aqui mais um pouco aqui, no versículo 12. Jesus reconhece que ainda há muito que os discípulos precisam aprender, mas eles não estavam prontos para compreender. Esse ensino viria após a sua partida. Eles já estavam confusos. Eles já não estavam entendendo o que Jesus estava falando. E agora ele fala somente através do Espírito Santo, eles teriam realmente o conhecimento pleno de tudo que Jesus estava falando. Isso nos ensina que o Senhor revela as suas verdades para cada um de nós de forma progressiva e respeitando a nossa maturidade espiritual e a capacidade de entendimento. Talvez isso é a razão, talvez não essa é a razão de que nós não batizamos criança. Porque ainda não tem a capacidade, a maturidade de entender o que isso significa. Alguém pode perguntar, vocês batizam criança lá? Não, nós não batizamos. Porque achamos que são imaturos ainda para entender o que realmente significa o batismo. No versículo 13, Jesus chama agora o Espírito Santo de Espírito da Verdade, enfatizando que ele os guiará de toda a verdade. O Espírito Santo não fala de si mesmo, mas comunica aquilo que vem de Deus, mantendo sempre a coerência com a mensagem de Cristo. A promessa do Espírito Santo iria não só recordar os ensinamentos de Jesus, mas também ajudar os discípulos a aplicá-las nas situações e desafios que enfrentariam. E, finalmente, no versículo 16, Jesus disse aos discípulos que em breve não o veriam, mas depois o veriam novamente, apontando para a sua morte, a ressurreição e a vida do Espírito. Ele antecipa o tempo em que, mesmo sem a presença física de Jesus, eles experimentariam uma nova forma de comunhão e a sua presença por meio do Espírito Santo, sendo que agora permanentemente. Vamos aplicar isso na nossa igreja, vamos aplicar isso para o dia de hoje. Primeiro, assim como os discípulos precisavam entender a importância do Espírito Santo, o cristão hoje deve reconhecer a atuação do Espírito Santo na sua vida. Na sua vida. Segundo, reconhecer o próprio pecado é entender que o Espírito Santo habita em cada um de nós. O mundo não o conhece porque não reconhece o seu pecado. Mas nós reconhecemos. Ou seja, a prova que o Espírito Santo habita em nós. A prova de que fomos batizados pelo Espírito Santo. Não precisamos rodar, não precisamos falar em línguas. A prova que alguém perguntar, você é batizado do Espírito Santo, mas você não ora em línguas. Você não, mas eu reconheço o meu pecado. E me arrependo por ele. Conheço várias pessoas que se dizem cheias de Espírito, rodam, falam em línguas, mas têm uma vida sofrível. E terceiro e último, entender a necessidade de sermos transformados pelo convencimento do Espírito Santo revela que o Espírito entender a necessidade de sermos transformados pelo conhecimento do que o Espírito Santo revela em nossas vidas. Ter esse conhecimento e não aplicar é tolice. Vamos orar. Pai eterno, nós te louvamos, agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo teu alerta que tem trazido à tua igreja, Senhor. Como falamos no início, Senhor, não é uma ameaça,
mas é um alerta porque entendemos, Senhor, que o Teu Espírito Santo deseja que nós nos arrependemos, Senhor, para que naquele glorioso dia, naquele grande dia, Senhor, sejamos encontrados, Senhor. Oramos também por aqueles que não Te conhecem, Senhor, para aqueles que ainda resistem, Senhor, que o Teu Espírito Santo, de uma forma absoluta, possa tocar em suas vidas, Pai, que eles possam ser convencidos do pecado, Pai, que eles possam ser transformados, Senhor, para que cada vez mais, Senhor, a Tua semente seja lançada por toda a terra, Senhor. Obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua igreja, obrigado por esse local, Pai, obrigado por cada irmão aqui, Senhor, que possamos sair aqui, nessa manhã, desafiados a sermos melhores do que somos. E em nome do Teu Santo Filho, Senhor, que enviasse para que nós fôssemos redimidos das nossas transgressões, é que nós oramos. Amém, amém e amém.